Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Hoje trabalharemos uma aula do programa Simplifica, que foi criado para fornecer experiências pedagógicas e fortalecer a aprendizagem dos nossos alunos nesse período de aulas remotas. Professora Nayara Chaves de Carvalho. E o tema da nossa aula é Estude como uma garota, Malala e a luta pelo direito à educação. Você sabia que Malala quase perdeu a vida por querer ir à escola? Observe a charge. Quem é Malala Yousafzai? Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia isso era proibido, livro só escondido. No caminho para a escola havia muitos perigos, riscos inimagináveis, de morte até. Então vocês irão clicar nesse link e assistir esse vídeo para conhecer, sobre a vida dessa corajosa garota. Ok? Aqui é impossível abrir o vídeo, já testei e não dá para abrir. Mas você aí em casa pode, clicar no link, certo? Quem é Malala Yousafzai? Malala Yousafzai é uma jovem ativista do Paquistão. Em 2008, ela iniciou protestos contra o fechamento de escolas para meninas na área onde ela morava. Por causa desses protestos, sofreu um atentado a tiros. Em 2012, Yousafzai sobreviveu ao ataque e continuou seu ativismo falando sobre a importância da educação para meninas. Então, Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs, ao sair da escola em outubro de 2012, quando tinha apenas 15 anos de idade. E por que aconteceu isso? Que crime Malala cometeu? O único crime que ela cometeu foi manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres em seu país, certo? Então, foi por isso que ela foi perseguida e considerada uma ameaça, para o seu país. Ela nasceu em 2012, em julho de 1997, em Mingora, no Vale do Swat, no Paquistão. Seu pai era educador e ativista social. Ela dirigiu uma escola para meninas chamada Kushan. Malala era uma das melhores alunas dessa escola. Malala lutou pelo direito das mulheres poderem estudar. Ela lutou pela igualdade de gênero. Você acha que nossa sociedade oferece às mulheres os mesmos direitos que dá aos homens? Então faça uma reflexão e anote suas respostas aí no seu diário de bordo ou no seu caderninho. Para Malala, educação é o poder das mulheres. Você concorda com ela? Por quê? Também faça essa reflexão e anotem aí a sua resposta, certo? Uma dose de língua portuguesa. Você lembra o que é um verbo e o sujeito da oração? Sujeito, elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, certo? Então, sujeito da oração é o elemento da oração a respeito do qual damos uma informação, ou seja, é o ser
de quem se declara alguma coisa, certo? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como ação, um estado, um processo, um fenômeno da natureza, certo? Vamos olhar esse exemplo. Eu adoro as experiências do Simplifica. Quem adora as experiências do Simplifica? Pronome eu, não é isso? Então, eu é o sujeito da oração, né? É o ser que está declarando algo. O que é que ele está declarando? Que adora as experiências do Simplifica. É isso? Ele está dando uma informação, certo? É o sujeito, é o ser, é o elemento que dá uma informação, certo? Esse é o sujeito da oração, certo? Dá uma informação, faz uma declaração. E o verbo é a palavra que indica acontecimentos representados no tempo, certo? Por exemplo, qual é o verbo aí? É o verbo adorar. Sabemos que esse verbo, aí quando ele diz eu adoro, qual é o tempo? É o tempo presente, não é isso? Então, adorar é uma ação praticada pelo sujeito eu, não é isso? Pois é. Além das ações, os verbos também podem indicar um estado, que também chamamos de verbo de ligação, que é aquele verbo que está ligando o sujeito a um predicativo, ou seja, a uma característica, uma qualidade do sujeito. E o verbo também pode ser um fenômeno, ok? Agora que você já relembrou alguns termos da oração, vamos ao desafio. Explorando os termos da oração. Leia o fragmento do livro Malala, a menina que queria ir para a escola, da jornalista Adriana Carranca. Observe que nos fragmentos há alguns trechos destacados. Sua missão: identificar o sujeito e os verbos que estão nesse trecho. Anote-os em seu diário de bordo. Você está preparado? Então vamos lá. Então você está observando aí alguns trechos, né, destacados. Malala era uma menina que queria ir para a escola. Então você vai analisar, identificar o sujeito dessa oração, que no caso aí é Malala, né? O que é que Malala está declarando? O que é que o sujeito Malala está declarando? Que ela era uma menina que queria ir para a escola, não é isso? Qual é o verbo dessa oração? Você vai dizer que o verbo era, não é isso? Era. E o tempo desse verbo é um tempo pretérito, ou seja, um tempo passado, não é isso? O Vale do Swat fica num país distante chamado Paquistão. Qual é o sujeito dessa oração? O que fica distante? O que fica num país distante chamado Paquistão? Você vai entender que o sujeito aí é o Vale do Swat. Certo? Então, o sujeito da oração é esse que eu acabei de falar. E o verbo é o verbo fica. Não é isso? Então, esse verbo, poderia perguntar, esse verbo é um verbo de ação, é um verbo de ligação? O sujeito aí, o Vale do Swat, está praticando uma ação? Logo você vai entender que não é isso? Que o verbo aí, ele é um verbo de estado, ou seja, um verbo de ligação, está ligando o sujeito ao seu predicativo. Certo? E o próximo, o rei dos reis viajou ao Vale do Swat no ano 328 a.C. Então, qual é o sujeito dessa oração? O rei dos reis. Qual é o verbo?
viajou. Então, o sujeito praticou uma ação, praticou. O que foi que ele fez? Ele viajou, certo? Então, o sujeito é rei dos reis e o verbo viajou. E o tempo desse verbo é um tempo passado, não é isso? Então, você pode estar anotando esses trechos aí do livro de Malala que estão destacados e identificar o sujeito e o verbo. Na experiência de hoje, conhecemos a história de Malala e sua luta pelo direito das mulheres à educação. Refletimos sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Aprendemos a identificar os termos constitutivos da oração. Para saber mais, você pode entrar nesse vídeo, né? E conhecer a resenha sobre Malala. E também tem uma opção aqui de leitura, né? Uma sugestão. Malala, a menina que queria ir para a escola, certo? É o livro de Malala, né? Então, você pode fazer essa leitura também, ok? Para conhecer um pouco mais sobre a vida dela, certo? Nessa leitura, né, quando você lê esse livro, é possível saber mais sobre a infância de Malala, como foi o começo da sua vida escolar e as dificuldades enfrentadas em uma região dominada pelo Talibã, certo? Então, você só tem muito a ganhar, a enriquecer seus conhecimentos fazendo essa leitura, né, e outras, né? Então, nossa aula finaliza aqui. Ok? Um abraço e bom final de semana para todos.